da abordagem que são muito importantes para nós em termos de possibilidades de tratamento e até discutir a questão do acesso mesmo a essas drogas. Então, a Thaís, que é residente do primeiro ano, a Anaís Araújo, vai falar para a gente sobre essa modalidade de tratamento do mieloma. Thaís, fica à vontade, por favor. Pronto, bom dia. Hoje a gente vai falar sobre esse estudo, que é o estudo Maia, em que ele destaca a incorporação do daratumumab, né, no tratamento padrão para esse grupo de pacientes, que é os pacientes com mieloma, que são inelegíveis para o transplante. Esse estudo ele foi publicado, né, em 2019 na revista do New English. Destaca o cenário, né, em que cada vez mais os inibidores de proteasoma já bem estabelecidos no tratamento, mas agora as drogas imunomoduladoras, né, sendo estabelecidas no tratamento padrão, que vem melhorando os resultados, né, dos pacientes com mieloma nos últimos anos. Então, nesse contexto em que sempre a avaliação inicial do tratamento, ela deve passar pelos critérios de elegibilidade ao transplante, né, e da toxicidade que é aceitável de quimioterapia nesses pacientes, os agentes imunomoduladores, né, e os regimes multiagentes, eles vêm sendo o padrão de tratamento. Então, a gente vai falar hoje sobre esse artigo, em que o destaque é para o daratumumab. Sobre o daratumumab, né, eu trouxe aqui essa imagem só para a gente contextualizar um pouco, que é um anticorpo monoclonal, né, ele é um IgG1, capa humano, que ele se liga especificamente a um epítopo do CD38, que é uma glicoproteína, né, transmembrana, expressa em vários tipos celulares, mas aqui o destaque é para os plasmócitos, em que elas são encontradas em altos níveis. Ele tem uma atividade tanto antitumoral direta, quanto imunomoduladora, e por diversos mecanismos de ação, que é o que traz essa imagem, só para a gente entender um pouco. Tanto mecanismos de citotoxicidade direta, né, dependente do complemento, quanto citotoxicidade celular dependente de anticorpos, mas também, né, fagocitose celular, que a gente vê aqui embaixo, né, no macrófago, e morte celular programada, né, morte celular programada e modulação da atividade enzimática. Só para destacar também que existe um grupo de pacientes, como a gente já sabe, que ele não responde ou vai se tornar refratário também ao DARA. Ele tem muitos mecanismos de resistência, mas vale citar que a expressão do CD38, né, ela pode ser um preditor de resposta clínica, porque o que foi visto é que pacientes que têm níveis mais baixos do CD38 são os que não responderam, né, ao uso do DARA no mieloma. Eu trouxe uma linha do tempo sobre alguns principais estudos, né, até a incorporação do DARA. O primeiro que o artigo cita é o estudo FIRST, que envolveu, né, pacientes com mieloma múltiplo recém-diagnosticados, que também eram inelegíveis para o transplante, e foi o estudo que tornou como terapia padrão o uso da lenalidomida e da dexa, né, foi usada nesses pacientes até a progressão da doença e resultou numa sobrevida global, né, significativamente mais longa do que os tratamentos anteriores, com melfalano, né, prednisona e talidomida. Então, foi aqui estabelecido como tratamento padrão essas duas drogas. A aprovação inicial do daratumumab, ela veio como monoterapia nesses estudos de fase 2, que foi o GEM 501 e o Sirius, nos pacientes que tinham mieloma recidivado refratário, né? Então, que eram fortemente pré-tratados. Né? Foi só posteriormente, né, que o DARA foi estabelecido como combinação com a terapia padrão. Nesses estudos, que foram estudos de fase 3, foi o estudo Alcione, em que nele eram considerados os subgrupos de pacientes com mieloma recém-diagnosticado, mas também os estudos Castor e Pollux, que traziam pacientes com mieloma recidivante ou refratário. Vale destacar que no Pollux, né, ele mostrou já que o uso da terapia com DARA-RD teve um risco de progressão da doença ou morte 63% menor do que o risco quando comparado em pacientes que usaram lenalidomida e dexa isoladamente. E também já mostrou que a sobrevida livre de progressão foi mediana de 44,5 meses no grupo que usou daratumumab
versus 17,5 meses no grupo controle, né? Então, já trazia bons resultados. O estudo que a gente vai apresentar aqui é o estudo Maia, que é um estudo de fase 3 que ainda está em curso, e que o objetivo dele é comparar a eficácia e a segurança dos regimes de lenalidomida e dexa com ou sem daratumumab, no contexto aqui específico de doença recém-diagnosticada em pacientes com mieloma que não eram elegíveis para o transplante. Ele é um ensaio clínico de fase 3, né, que foi randomizado, é aberto e multicêntrico. Está incluindo 176 hospitais, né, de 14 países de várias regiões, né, América do Norte, Europa, Meio Leste e Ásia-Pacífico. Os pacientes eles foram inscritos desde março de 2015 até janeiro de 2017 e ele teve como patrocinador a Janssen. Destacando aqui, né, os critérios de inclusão do estudo, ele incluiu pacientes que tinham mieloma recém-diagnosticados, que tivessem um bom status de performance ou intermediário, né? Então foram incluídos pacientes com ECOG entre 0 a 2 e que fossem inelegíveis ao transplante autólogo, ou pela idade, mais de 65 anos, ou por comorbidades limitantes. Mas, além desses critérios de inclusão principais, ele também trouxe outros, né, avaliando os parâmetros laboratoriais, e aí o destaque é para uma hemoglobina maior ou igual a 7,5, neutrófilos maior ou igual a 1.000, contagem de plaquetas maior ou igual a 70.000, ou maior que 50 se ele tivesse na avaliação medular, né, maior ou igual a 50% de plasmócitos, e também função hepática e renal. Então, eles trouxeram o corte de AST-ALT menor do que 2,5 limite superior, bilirrubina menor ou igual a 2 e o clíridas de creatinina maior ou igual a 30, além do cálcio, né, menor ou igual a 14. Em relação à randomização e ao tratamento, né, desses pacientes, eles foram distribuídos aleatoriamente, um para um, né, nesses dois blocos. Foi o grupo controle, que fez o tratamento com lenalidomida e dexa isolado, e o grupo daratumumab, que além da lena e dexa oral, eles utilizaram o daratumumab até chegar a uma dose de uma vez a cada 4 semanas, que eu vou mostrar um pouco mais na frente. Nenhum dos pacientes, nem dos pesquisadores foram mascarados para essa designação de tratamento. E o que ele analisou como os desfechos primários e secundários, na primário foi a sobrevida livre de progressão, mas também analisou como desfechos secundários a sobrevida global e a resposta, né? Tanto a porcentagem de resposta completa, quanto resposta completa rigorosa e status negativo para a doença residual mínima, ou resposta parcial muito boa. Mas também analisaram, né, a duração da resposta e a eficácia no subgrupo de pacientes que eles classificaram como um perfil citogenético de alto risco, que eram aqueles pacientes que tinham um ou mais, né, dessas alterações, a deleção do 17p, a translocação do 1416 ou a translocação do 414. Só para a gente lembrar, já que é a forma de avaliação deles no estudo, a avaliação de resposta ela foi através dos critérios do Grupo Internacional, né, de Mieloma. Então, aqui na segunda linha, a resposta completa ela é considerada quando tem imunofixação negativa, né, no soro e na urina e desaparecimento de plasmocitomas, além de plasmócitos de menos de 5% na medula. Enquanto a resposta completa estrita, que é a primeira linha, elas são as definições da resposta completa, mais uma cadeia leve livre normal, só que com ausência de células clonais na medula. O estado de VGPR, ele é definido como uma proteína M sérica urinária detectável por imunofixação, mas não por eletroforese, ou uma redução maior do que 90%, né, no nível da proteína M, e uma proteína urinária menor que 100 mg em 24 horas. E a resposta parcial ela é definida como uma redução maior que 50% da proteína hemisférica e uma redução da proteína urinária em mais de 90%, ou pelo menos para menos de 200 mg em 24 horas. Foram os mesmos critérios utilizados no estudo. Como é que eles fizeram, né, essa avaliação de resposta? Eles coletaram amostras séricas, né, e de urina de 24 horas, a cada 28 dias, por 2 anos,
e depois disso eles mantiveram a coleta a cada 8 semanas até que houvesse progressão da doença. E a doença residual mínima, ela foi avaliada por meio de sequenciamento genético de próxima geração. Em relação aos grupos, né, de tratamento, todos os pacientes eles foram tratados em ciclos de 28 dias, até que houvesse progressão da doença ou que houvesse toxicidade limitante. Foram realizados ajustes de dose, né, quando se avaliava o clearance de creatinina entre 30 e 50, em que aí a dose da lenalidomida ela foi reduzida para 10 miligramas, ou quando havia neutropenia e trombocitopenia, que também era ajustada a dose da lenalidomida. Em relação ao corticoide, a Dexa, né, ela foi reduzida para 20 miligramas, né, nos pacientes que tinham mais de 75 anos ou que tinham IMC menor do que 18,5. Isso nos dois grupos. O grupo controle, ele recebeu, então, o tratamento com lenalidomida oral, na dose de 25 miligramas, dos dias 1 ao 21, com dexametasona oral, 40 miligramas, nos dias 1, 8, 15 e 22, fazendo esses ajustes, né, de dose, como eu citei, quando era necessário. E o grupo daratumumab, ele recebeu essas mesmas doses nos mesmos dias de lenalidomida e dexa, mais o daratumumab, que foi EV, na dose de 16 miligramas por quilo, inicialmente uma vez por semana nos primeiros ciclos, no ciclo 1 e 2, depois a cada 2 semanas nos ciclos 3 a 6 e depois a cada 4 semanas. Quais foram os resultados, né, que ele traz para a gente em relação aos pacientes e ao tratamento? Aqui eu vou mostrar a primeira tabela, né, que mostra as características clínicas e demográficas dos dois grupos, para a gente ver como elas foram bem equilibradas, né, tanto em relação à idade, quanto à performance, status ou estágio da doença e as características citogenéticas. Eu vou destacar aqui alguns resultados. O primeiro resultado aqui que eu vou destacar é a mediana de idade, que foi uma mediana de 73 anos, variando de 45 a 90 anos. E se a gente vê na última linha, na categoria idade, mais de 40% dos pacientes, eles tinham maior ou igual a 75 anos. Então, a gente tem uma porcentagem bem expressiva dos principais pacientes, que é o grupo de idosos, né, que não vão ser elegíveis ao transplante, representados no estudo. Em relação à citogenética, né, a gente pode perceber que 14,3%, mais ou menos, de pacientes nos dois grupos, eles tinham um perfil citogenético de alto risco, né? Eles carregavam pelo menos uma daquelas alterações citogenéticas que eu citei inicialmente. Em relação ao tempo do diagnóstico, eles tiveram uma média de 0,9 meses desde o início, desde o diagnóstico. No momento em que foi realizado, né, o corte dos dados para a análise primária, que foi em setembro de 2018, eles tinham um total de 118 pacientes do grupo DARA, que representavam 32,4%, e 207 pacientes, ou seja, 56,7% do grupo controle, que tinham interrompido o tratamento. Fosse por doença progressiva, que representaram 14% no grupo DARA, contra 23,8% no grupo controle, fosse por eventos adversos, né, que representaram 7,4% no grupo DARA e 16,2% no grupo controle. Em relação à duração mediana do tratamento, os pacientes que estavam no grupo DARA, eles tiveram uma duração maior, de 25,3 meses, contra 21,3 meses no grupo controle, sendo que o número médio de ciclos, né, de tratamento ele foi de 27 no grupo DARA e 22 no grupo controle. Se observou também, né, que uma porcentagem maior de pacientes que estavam em tratamento com daratumumab, eles tiveram modificações de dose da lenalidomida em relação ao grupo controle, né, por conta de eventos adversos. Essas modificações, elas foram desde descontinuações, né, da lenalidomida, ou atrasos na dose, ou mesmo reduções ou omissão. E eles também encontraram 35 pacientes no grupo DARA que descontinuaram, né, completamente o tratamento com lenalidomida e dexa, mas que continuaram a receber o daratumumab em monoterapia.
E nesses pacientes, a duração mediana, né, como ele no DARA como agente único, ela foi de 7,3 meses. Em relação à eficácia e segurança, né, o que é que o estudo traz para a gente? Em um acompanhamento médio de 28 meses, em relação à eficácia, eles viram que ocorreu progressão da doença ou morte em 26,4% dos pacientes do grupo DARA contra 38,8% no grupo controle. E a porcentagem de pacientes que estavam vivos, né, sem progressão da doença em 30 meses, ela foi de 70,6% no grupo DARA contra 55,6% no grupo controle. Em relação à mediana de sobrevida livre de progressão, ela ainda não tinha sido atingida no grupo daratumumab contra 31,9% no grupo controle. Aí a gente tem aqui o gráfico do estudo, em que dá para a gente visualizar um pouco melhor, né, que ele mostra a sobrevida livre de progressão ao longo do tempo nos pacientes que usaram daratumumab contra os que usaram lenalidomida e dexa isoladamente. A gente pode ver que a curva do DARA, né, que é a curva mais de cima, ela é bem mais expressiva, né? Em torno um pouco mais de 70, quase 80%, né? Pouco mais de 70% dos pacientes tiveram sobrevida livre de progressão. Quando a gente vai avaliar a sobrevida livre de progressão em subgrupos, eles conseguiram observar e confirmar que houve sim superioridade do regime que utilizou DARA em todos os subgrupos, exceto em um subgrupo de pacientes, que eram os pacientes que tinham insuficiência hepática no início do estudo. E que o benefício da sobrevida livre de progressão ele foi mantido entre os pacientes que tinham 75 anos ou mais de idade, que representavam lá, como a gente viu na tabela, mais de 40% dos pacientes nos dois grupos. Aqui é a tabelinha dele mostrando os subgrupos, né? Em que eu destaquei aqui o subgrupo que tinha disfunção hepática no início do tratamento, que foi o único subgrupo em que eles não encontraram superioridade do DARA. Essa outra tabela, ela mostra o status, né, de doença residual mínima e o sumário das respostas, né, que eles encontraram. E aí eu destaquei aqui os que tiveram resposta completa, ou melhor, que foi significativamente maior no grupo DARA, né, 47,6%, contra 24,9% no grupo controle. Já os que tiveram resposta parcial muito boa, né, VGPR, ou melhor, também foi significativamente maior no grupo DARA, né, 79,3% contra 53,1% do grupo controle. Então, a gente pode destacar ainda daquela tabela, apesar de eu não ter colocado ali o gráficozinho vermelho, que os pacientes que tinham doença residual mínima, né, negativa, status negativo, também foi 3 vezes maior no grupo que usou DARA do que o grupo que usou o tratamento com lenalidomida e dexa isolado. E o estado negativo para DRM, ele foi associado a uma sobrevida livre de progressão mais longa do que o estado positivo. E dentre os pacientes que tiveram uma resposta, fosse resposta parcial ou melhor, 80%, 80,3% do grupo DARA manteve a resposta, né, por 30 meses. Então, a gente pode concluir aqui já, né, que eles tiveram boas respostas completas ou respostas muito boas, né, ou melhores do que isso, muito mais no grupo DARA. Respostas profundas, porque tiveram DRM negativo 3 vezes maior no grupo DARA, e eles mantiveram essa resposta, né, tiveram uma duração da resposta maior no grupo DARA do que o que usou o tratamento padrão, com lena e dexa isolado. Quando a gente vai olhar para o perfil de segurança, né, do tratamento com daratumumab, ele traz que os eventos adversos, né, graus 3 ou 4, os mais comuns, eles foram neutropenia, anemia, linfopenia e pneumonia. O destaque aqui é para a neutropenia e para a pneumonia, que no grupo daratumumab, eles tiveram uma incidência maior. Em relação à neutropenia, né, 50% dos pacientes no grupo DARA, eles apresentaram, contra 35,3% no grupo controle. E pneumonia, 13,7% no grupo DARA contra 7,9% no grupo controle. Em relação às incidências de infecção de qualquer grau, também foi
maior no grupo DARA do que o grupo controle, né? Foram 86,3% de pacientes contra 73,4% no grupo controle. E pneumonia foi o evento adverso mais grave, por isso que eu destaquei que eles ocorreram em 13,2% dos pacientes que utilizaram o daratumumab, né, contra 7,4% dos pacientes do grupo controle. Aqui é a tabela em que ele destaca, né, os eventos adversos de qualquer grau, ou de grau 3 ou 4, só para a gente ver que realmente, em relação à neutropenia e pneumonia, houve mais no grupo DARA. E, bem, em relação aos outros eventos, já é um pouco menor essa diferença, mas quando a gente olha para eventos graves, né, como eventos que resultaram em óbito, o perfil ele foi semelhante nos dois grupos, né? Foram 25 pacientes, né, representando 6,9% dos pacientes do grupo DARA, que resultaram em óbito, contra 6,3% dos pacientes no grupo controle. Em relação à incidência de segundos cânceres, né, primários invasivos, ela também foi semelhante, tanto no grupo DARA quanto no grupo controle, em torno de 3%, pouco mais de 3%, em que era mais comum os tumores sólidos, né, do que os cânceres hematológicos. Aí eu vou destacar aqui só alguns pontos, né, do estudo em relação a esses resultados, né. Primeiro, a gente pode ver, né, e constatar que o tratamento com DARA-RD ele resultou numa sobrevida livre de progressão significativamente mais longa do que o tratamento com lenalidomida e dexa isoladamente. A gente também pode destacar que o risco de progressão da doença ou morte ele foi 44% menor no grupo que usou daratumumab do que o grupo controle, que fez o tratamento padrão, e que a porcentagem de pacientes que tiveram resposta completa ou melhor, ela foi quase 2 vezes maior no grupo que usou DARA, e também a porcentagem de pacientes que foram negativos para DRM, que já foi quase 3 vezes maior no grupo que usou DARA do que o grupo que fez o tratamento padrão. Quando a gente olha para o benefício do daratumumab em relação à sobrevida, né, livre de progressão, eles não observaram benefícios tão altos no subgrupo de pacientes que tinham um perfil citogenético de alto risco. Mas ele destaca que nos estudos que eu mostrei antes, né, o CASTOR e o POLLUX, os pacientes que tinham mieloma múltiplo recidivante e refratário, que tinham um perfil citogenético de alto risco, que foram acompanhados em um período de tempo maior, eles mostraram benefício em relação à sobrevida livre de progressão. Então, no acompanhamento mais longo, né, a gente pode acabar encontrando também como primeira linha, que é o que traz esse estudo. A duração mediana do tratamento ela acabou sendo maior nos pacientes que usaram daratumumab do que nos pacientes que usaram dexa e lena isoladamente. Foi de 25,3 meses versus 21,3 meses. Mas que, embora esses pacientes do grupo DARA eles tenham recebido tratamento por um período de tempo mais longo, também a gente percebeu que eles usaram menos lenalidomida do que o grupo controle, porque tiveram que fazer ajustes, né? Mas a eficácia desse regime acabou não sendo afetada por uma dose mais baixa de lenalidomida. E o último ponto é que o grupo que usou o daratumumab, ele teve uma incidência maior de neutropenia e de infecções, né, principalmente a pneumonia, do que o grupo controle, mas quando a gente olha para óbito, né, e efeitos maiores, na verdade foram semelhantes entre os dois grupos. A conclusão, né, do estudo é que a adição do daratumumab ao regime de lenalidomida e dexa, ele resulta numa sobrevida livre de progressão maior, né, numa taxa de resposta mais alta e numa profundidade de resposta aumentada, além de uma duração mais prolongada, né, do que quando eu utilizo lenalidomida e dexa isoladamente. Eu queria destacar só que o MAIA ele ainda está em curso. Em 2021 foi publicada uma atualização no Lancet, né, com esses mesmos resultados e mostrando que ainda não tinha sido atingida a sobrevida global, né? Não consegui acessar porque é restrito, mas ainda não foi atingida a sobrevida global e que esses resultados eles estão apoiando, né? Acabam apoiando o uso na linha de frente dos regimes com DARA, né? Para os pacientes com mieloma que não são elegíveis ao transplante. E era isso. Muito obrigado, Thaís. Foi ótima apresentação e eu acho que traz um tema para nós assim muito
muito atual, né? Uma discussão muito importante, porque a gente se depara com esses doentes que são inelegíveis para transplante, e que a gente sabe o papel e a importância do transplante, a gente já discutiu um pouco isso nesse mês de agosto, e aí com nova perspectiva de melhoria do tratamento desses doentes com novas drogas, quer dizer, pelo menos com 3 drogas, e com mecanismos de ação diferentes, né? Você considera aí o anticorpo monoclonal, como você bem colocou, com toxicidade dependente de complemento, né? E sendo muito mais eficaz quando você associa com imunomodulador. E aí abre-se uma perspectiva assim, muito interessante, porque, primeiro, o ponto de corte é 65 anos, né? E aí a gente tem que considerar que a idade per si não é a razão pela qual a gente indica ou contraindica o transplante do mieloma, é mais ou menos parecido com as outras doenças. Então, a gente, inclusive, nós discutimos esse mês os scores geriátricos aí no mieloma, então eles são muito importantes, né? Quando a gente define transplante, porque para nós é um paradigma muito sério, no sentido de que o transplante é o que tem acessível dentro do Sistema Unificado de Saúde, né? Então, mesmo na medicina de saúde suplementar, a autorização para você usar DARA, lenalidomida e DEXA, ela ainda não é uma coisa fácil, porque a gente ainda não tem isso como uma coisa protocolar. Apesar de que, por exemplo, eu pessoalmente tenho 2 pacientes incluídos nesse protocolo. Uma coisa muito importante que esse esquema permite é uma doença residual mensurável negativa com uma melhor sobrevida livre de progressão. Eu acho que isso é uma coisa importante. Por outro lado, a gente não pode esquecer que isso aumenta o percentual de infecção. A gente teve alguns pacientes que foram tratados, que usaram daratumumab e que eu tive infecções, inclusive de estudos clínicos que nós participamos, e a gente teve infecções mais frequentes, principalmente respiratórias, do que o habitual. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento quando utiliza isso. Um aspecto que é muito interessante, e aí eu até eu acho que a Malu aqui da citogenética está aqui na nossa reunião, que é uma coisa que a gente quer muito começar a fazer no nosso serviço, é a estratificação de risco desses doentes baseado na citogenética, e quando a gente fala em citogenética, principalmente citogenética molecular, né? Porque, por exemplo, quando você propõe um esquema dessa natureza, você sabe que se esse indivíduo é alto risco, até esse esquema aí pode não ser tão eficaz quanto para um indivíduo de baixo risco. Então, como você bem mostrou, as translocações que você define com a deleção do 17P, 1416 a 1114, né, como possibilidades para a gente estratificar melhor esses doentes e definir conduta, né? Então, acho que isso é importante. Uma outra coisa que a gente precisa chamar a atenção é que a gente ainda não tem a análise de sobrevida global desse estudo. Então, ele está em andamento, como você chamou muito bem. Então, eram essas as minhas considerações, certo? E aí eu gostaria, Thaís, que você comentasse o que eu estou falando, as coisas que eu falei, como é que você entendeu, como é que você compreendeu. Exatamente isso, professor. A gente percebe que, infelizmente, ainda não é a nossa realidade, que trata principalmente os pacientes do SUS, né? Mas que eles vêm ganhando muito espaço e que no futuro próximo talvez a gente comece a usar. Me preocupou, né? Me chamou a atenção realmente a incidência maior, né, de infecções com o grupo que usou daratumumab e essa avaliação que eles não conseguiram observar de uma resposta talvez tão boa nesses pacientes que têm mais risco, porque aí realmente a gente deveria, né, pesar o uso, já que a gente não tem um dado ainda totalmente consistente. Mas, como ele traz uma população bem extensa, né, dos pacientes idosos, que acaba sendo uma população bem expressiva para a gente percebe como realmente esse regime que utiliza, né, essas doses do DARA, ele pode ser eficaz, né, nesses pacientes que não vão fazer o transplante, que apesar de ser a avaliação inicial, eles têm que ter uma opção, né, e aí a gente percebe a importância de começar, né, a adicionar esses regimes nessa população, que a gente não costuma ver, né, nos estudos, e esse estudo ele consegue trazer mais de 40% de pacientes de idosos
Eu acho que isso é importante destacar mesmo. Uma coisa que, assim, na nossa realidade, obter a utilização do bortezomib já foi uma conquista para nós dentro do sistema público, e um esquema que, assim, que se equipara a esse aí seria o Velcade, lenalidomida e Dexa, né? Entretanto, uma diferença que parece que esse esquema aí traz é a possibilidade de uma resposta mais profunda do ponto de vista de doença residual mensurável. Se não me engano, eles têm em torno de 15% de uma resposta mais profunda nesse estudo aí. E, quer dizer, de todo modo, você poder fazer Velcade, bortezomib, lenalidomida e Dex é também uma opção para esses pacientes, se eles tolerarem e se forem inelegíveis a transplante. Eu não sei se a Malu gostaria de falar sobre a questão da citogenética. Quer falar um pouco, Malu, sobre isso? Não sei se ela está me ouvindo. Bom, de todo modo, é isso que a gente gostaria de começar a implementar na nossa definição de prognóstico, até para melhor conduzir esses doentes. Pode falar, Malu? Oi, professor. Bom dia. Bom dia. Posso falar rapidinho? Eu acho que sim, de fato, né, é muito importante que a gente consiga fazer essa estratificação através da citogenética molecular. E é uma realidade, como a gente conversou, né, provavelmente bem em breve a gente vai conseguir estar começando a oferecer aí o FISH para as principais translocações. E aí a gente vai conseguir fazer o melhor acompanhamento desses pacientes. Acredito que é uma coisa muito importante, né? Extremamente viável aqui para a gente, na nossa realidade. E em breve, realmente, vamos estar começando a oferecer, sim. Perfeito. Uma discussão muito interessante é que, assim, obviamente que em termos de estudos clínicos, até para documentar a profundidade da resposta, eles têm feito até sequenciamento de próxima geração, né, Malu? Inclusive, esse estudo faz também. Eu não sei, assim, eu não olhei o suplemento do estudo, não sei se a Thaís teve essa curiosidade, mas para ver até quais foram as mutações que foram pesquisadas. Com certeza, o P53 foi, né, porque é importante para o mieloma, é importante para quase todas as doenças, somente pela deleção do 17P, mas eu não sei se você chegou a ler isso, Thaís. Chegou a ler alguma coisa sobre como era o painel do NGS deles, que eles Não, faziam? professor, ele até traz no anexo, mas realmente eu não vi. Né? Mas é mais uma curiosidade, porque, assim, é um aprofundamento, né, de resposta, e a gente tem até uma certa dificuldade ainda, como não está padronizado, na análise disso, né? Uma coisa muito nova, né? E cabe em todas as análises de doença residual mensurável, né? A gente sabe que sempre há essa possibilidade. Obrigado, então, Malu. E aí eu gostaria de pedir, então, que a Lara Araripe fizesse um comentário, uma pergunta ou alguma dúvida sobre a aula. Por favor, Lara. Bom dia a todos, está dando para me ouvir? Muito bem. Primeiro, parabenizar a Thaisinha, foi uma aula muito interessante, muito bem dada. Assim, eu não tenho muita coisa a acrescentar, né? Mas eu achei muito interessante mesmo. Eu acho que aquela coisa, ainda não é nossa realidade, mas é muito bom a gente saber que você tem esquemas que têm uma resposta profunda em pacientes que não podem fazer transplante, né? Que a gente sabe que a idade média do mieloma, assim, normalmente, se você for ler, é para ser pacientes mais velhos, né? Mas a gente vê cada vez mais pacientes mais jovens. Mas ainda assim, a gente ainda tem aquela parcela de pacientes que não podem ser submetidos ao transplante, né? Seja por idade, seja por comorbidades mais relevantes. Então, é muito bom saber que existe uma possibilidade terapêutica que tem muito boas respostas, né? Infelizmente, às custas de um maior risco de infecção, né? Que a gente viu aí, que a Thaisinha apresentou, mas não deixa de ser uma opção boa, né? Para aqueles pacientes que teriam uma perspectiva de sobrevida bem menor sem o transplante, poder ter essa oportunidade. Então, realmente, acho que vem se consolidando o uso, né, do DARA em primeira linha para esses pacientes. Acho que tem se mostrado uma opção terapêutica muito boa. E acho que é isso, assim, não tenho
outras coisas a falar agora. Tá. Uma coisa importante a gente não esquecer, inclusive, assim, de quando a gente fala em doente que é elegível a transplante, esse critério de elegibilidade, ele é um critério que ele precisa desse refinamento da avaliação geriátrica ampla, né? Então, aqueles scores geriátricos que foram apresentados pela Laís esse mês, eles são muito importantes que a gente possa incorporar na nossa prática clínica, tá? Porque ele pode ajudar, inclusive, porque me preocupa demais como a gente pode realizar transplante até 75 anos no Brasil, e a gente tem, inclusive, no nosso serviço, eu posso falar isso de cátedra, porque já desde 2009 a gente tem pacientes acima de 70 anos que a gente transplanta com mieloma, inclusive as duas primeiras pacientes que foram transplantadas, elas continuam vivas, tá? Então isso é bem interessante para nós. E sempre ter esse critério, porque o transplante ele é ainda uma alternativa acessível, né? E a despeito até de a gente ter dificuldades, por exemplo, com filas, né, principalmente no SUS, e a gente sabe que a gente tem uma fila muito longa, a gente tem, assim, torce muito para que isso melhore, mas ainda do ponto de vista é muito mais fácil do que você conseguir essas drogas. Outra coisa que eu acho que é importante relatar, que assim, essas drogas elas são importantes, mas elas não são por si só milagrosas, né? Então, você veja que até esse próprio estudo, ele ainda está em andamento e a gente tem que ter muita cautela com essas coisas que estão sendo colocadas como verdades absolutas, porque a gente sabe que a medicina ela é cheia de surpresas, né? Então, o que é verdade hoje pode não ser amanhã. Eu acho que você ter essa cautela é fundamental. E eu gostaria, então, de pedir que o Hércules fizesse um comentário sobre a aula, perguntas. Oi, bom dia. Primeiro, parabenizar a Thaís pela aula. Tá dando para me escutar bem? Tá, muito bem. Tá. Parabenizar pela aula, excelente. Secou bem o trabalho. Esse é um grupo, é um tema bem atual, bem interessante. A gente vê... Inclusive, outro dia eu estava falando com o Dr. João Paulo sobre isso, e a gente foi publicado no ESH do ano passado, um resumo que mostrou a sobrevida livre de progressão, que atingiu a mediana com quase 62 meses. Quando a gente pensa nessa faixa de paciente inelegível, né, que com idades cada vez mais elevadas, 5 anos sem progressão de doença parece um número bem razoável para esse esquema. Aparentemente, o DARA, na primeira linha, nesse grupo de pacientes, vem se consolidando, e a gente espera ter acesso a isso no SUS. Outro esquema que também é discutido nesse contexto seria o DARA VTD, mas também teria mais toxicidade associada, e assim, outra coisa a se considerar é o custo, né? Usar a DARA e lenalidomida por tempo indefinido acaba trazendo uma sobrecarga para o sistema que a gente não sabe até quando isso seria passível, mas espero que sim, porque os resultados são muito animadores. E outra coisa é que vem sendo incorporado outras drogas nesse grupo de pacientes mais idosos, anticorpos bispecíficos, que esses pacientes também seriam elegíveis. Então, mesmo na ausência do transplante, esses pacientes parecem ter uma boa perspectiva, né? Um bom prognóstico pela frente. Esse grupo de alto risco citogenético, realmente, quando a gente vai estudar, ele vai mal em todos os trabalhos quando suspende a quimioterapia, né? Mesmo em protocolos que fazem uso contínuo, esses pacientes têm um alto risco de progressão, cada vez mais com resistência a várias linhas de tratamento. Então, eu acho que realmente é um dos pontos a serem estudados nos próximos anos, saber se a gente realmente vai ter algum tratamento eficaz com uma resposta sustentada nesses pacientes com 2 ou 3 ou mais anormalidades citogenéticas, né, que são os grupos que tradicionalmente vão muito mal.
Perfeito, excelente. Queria só acrescentar que, além do que você citou, você tem a possibilidade do DARA-VMP, que é aquele protocolo Alcione, que a gente teve, inclusive, a oportunidade de participar, incluir um doente, e que é uma alternativa aos inelegíveis ao transplante, né? Então, mas sempre lembrando da infecção. É muito importante, não, assim, eu sinto que há uma certa ansiedade, digamos assim, de algumas pessoas da inclusão do anti-CD38, ou mesmo do isatuximab, né, que é outra alternativa, para junto a outros esquemas de drogas, e assim, me preocupa muito a questão do custo disso, pessoal, e o acesso a isso, e não só o custo, mas a toxicidade e quem vai financiar isso, tá? Então, isso é realmente uma coisa que a gente tem que se perguntar e a gente tem que, de alguma forma, encontrar uma maneira de estratificar esses doentes e talvez ser mais assertivo na nossa indicação. É difícil, mas a gente precisa tentar buscar esse caminho aí, em termos de condução desses doentes. Eu deixaria agora esses minutos finais para que a gente possa. Alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, eu deixaria aberto para vocês, por favor. Inclusive, eu recebi... Oi, Fernando. Oi, bom dia, doutora Helena. Bom dia. Desculpa que eu estou no celular. Não, tá ótimo. Mas eu tenho duas perguntas, viu, Thaís? Primeiro, o Dara, eu não tenho experiência nenhuma com ele, eu acho que eu nunca nem vi uma caixinha, mas ele vem sempre associado a outra medicação, ou o Dara como monoterapia, qual é o papel dele? E a segunda coisa, nesse congresso maravilhoso que você foi agora, se trouxe alguma novidade de transplante para o mieloma, que você sabe que eu tenho todos os vieses do mundo com mieloma. A Thaís pode responder a primeira pergunta, eu respondo a segunda. Vamos lá, Thaís. Sim, Thaís. Era o que eu ia responder, doutora. Na verdade, esse próprio artigo ele destaca que os primeiros estudos do DARA foram com ele em monoterapia, e depois é que foram os estudos com terapia combinada. Então, a eficácia com monoterapia, ela também é documentada, também é uma possibilidade. Nesse estudo mesmo, no MAIA, alguns pacientes tiveram que descontinuar a lenalidomida e a dexa e permaneceram com o DARA em monoterapia e continuaram tendo resposta, né? Tendo boas respostas. Queria fazer um comentário sobre essa história essa pergunta da senhora. Os primeiros estudos que foram até apresentados no ASCO, alguns anos atrás, quando o DARA surgiu, inclusive com muito entusiasmo, digamos assim, da comunidade que trata esses doentes, porque a gente vinha de toda a experiência que a gente tem com anticorpo monoclonal, principalmente o anti-CD20, e aí, poxa, finalmente descobrimos aí alguma coisa que pode mudar, né, o tratamento do mieloma, tal como mudou do linfoma, a gente pode dizer isso, o linfoma B mudou com a associação do anti-CD20. Então, o primeiro estudo apresentado era para resgate de pacientes refratários a tudo que usaram o anti-CD38 e que tiveram uma boa resposta. Eu tive, inclusive, a oportunidade de usar nesse cenário em alguns doentes. É uma resposta boa, é uma alternativa, e começou-se a ver que essas associações, até pela patogênese múltipla que o mieloma tem, sabida por todos, na verdade, ela aumentava a eficácia disso, né? Então, esse é um ponto que, de alguma forma, ele traduz toda essa evolução dessa tentativa de usar 3 drogas, 4 drogas, né, para otimizar essa resposta. Como a Thaís colocou muito bem, às vezes a lenalidomida ela é muito tóxica, né? Inclusive, não esquecer que abaixo de 30, o clínico abaixo de 30, a gente tem que reduzir a dose dela, senão o doente não consegue tomar. Ela é nefrotóxica, né, nesse contexto aí. Então, eu acho que fica realmente como uma alternativa,
E não esquecer de uma coisa muito importante, pessoal, talvez a mais importante dessa manhã. A gente precisa fenotipar o doente antes de iniciar o DARA, tá? Porque ele altera, né, o fenótipo da hemácia, e se você for precisar fazer transfusão de sangue, você não consegue, você vai ter dificuldade na prova cruzada, tá? Então, é rotina, é obrigatório, tá? Então, o que é que eu faço todas as vezes antes de usar o DARA? Eu faço tipagem sanguínea BORH e faço provas imunohematológicas para ter aquela informação. Caso o doente precise de uma transfusão, que pode ocorrer, a gente faz baseado na informação prévia antes do uso do DARA. Nós temos até um trabalho publicado, se não me engano, na British Journal of Hematology, eu tenho quase certeza que foi isso, um trabalho que eu fiz junto com a Denise e o grupo da USP, em que a gente tentou padronizar uma técnica para minimizar essa ação do DARA. Tá? Se alguém tiver interesse, pode até procurar isso, vale a pena ler. Entretanto, uma mensagem mais importante é que a gente precisa fenotipar as hemácias desse indivíduo antes de começar o DARA. Então, isso fica como uma sugestão e uma lembrança para que ninguém esqueça disso, tá? Em termos de coisa. Com relação à sua última pergunta, doutora Helena, a coisa que a gente mais discutiu no Congresso Era isso. O que você viu de novidade, assim? Que é um contraponto dessa história toda, é tentar, de alguma forma, duas coisas. Aumentar o número de leitos para transplante e tentar ver se a gente consegue fazer transplante sem criopreservar, para que outros centros que não tenham centro de processamento celular possam agilizar e aumentar o número de transplantes. Nós temos uma demanda que eu espero que nos próximos meses a gente consiga responder quantos doentes com mieloma no Brasil. Eu estou muito empenhado nisso. Quantos doentes com mieloma no Brasil, quantos doentes com linfoma no Brasil esperam transplante? Eu posso responder pelo Ceará. No Ceará, a gente tem, em média, 80 pessoas com mieloma esperando transplante. E é lógico que essas pessoas, todos elegíveis, tá? E é lógico que essas pessoas, elas progridem na fila, elas morrem na fila e algumas não conseguem transplantar no momento ideal. E, assim, sabidamente, quanto mais profunda a resposta, melhor o resultado do transplante, tá? Então, a gente não pode esquecer disso. E uma das coisas que eu mais discuti com o grupo do mieloma, e até na sessão, que é uma sessão que a gente tem, que eu considero das mais importantes do Congresso, que é o TMO para todos, né? É sobre a perspectiva da gente fazer segundo transplante nos doentes que recaem após 18 meses. Então assim, em contraponto a toda essa novidade de drogas, etc. e tal, que é o que se discute mais, que é o que se tem, e aí essa sopa de letrinhas do tratamento do mieloma, esses 500 esquemas e tudo, a gente está tentando puxar a coisa para uma realidade brasileira em que mostra claramente a necessidade de se incluir mais pessoas, de se transplantar, porque independente de todas essas drogas que estão sendo feitas, nenhum esquema desse suplantou o transplante e suplantou, inclusive no sentido da resposta de uma maneira mais simplista, né? E diria que até mais acessível do ponto de vista econômico, né? Porque isso é disponível pelo SUS. Então, ao invés de eu tentar buscar um resgate com drogas que eu não tenho acesso, que eu preciso judicializar, eu posso tentar fazer um segundo transplante. Inclusive, a gente mandou para publicação, que é um trabalho do Anax, que é o nosso ex-residente, que hoje mora em outra cidade, mas a gente submeteu para a revista da UFC 15 casos, 13 ou 15 casos, agora não lembro com certeza, que fizeram o segundo transplante e que estão muito bem. Porque tem uma coisa que eu acho que talvez seja a mensagem principal dessa discussão. Mais uma mensagem importante. Os doentes que fazem transplante autólogo, eles aumentam a sua sobrevida. Tá? Em 2018, eu falei isso algumas vezes, eu não sei se ficou até documentado o que eu disse. Eu levantei, na época eram mais de 100 pacientes que tinham realizado transplante. Atualmente são mais de 300 mielomas que realizaram transplante no nosso serviço. E eu levantei naquela ocasião
como é que estava o status daqueles doentes que transplantaram. Para minha surpresa, que é importante documentar isso, eles não estavam em remissão, todos. Alguns estavam em remissão, outros não. A gente sabe que essa remissão ela é uma remissão que vai chegar ali mais ou menos, sei lá, a 2 anos, 3 anos, né, com o transplante. Mas eles estavam 90% vivos, os que tinham transplantado em 10 anos. Vivos de que forma? Com novos esquemas de tratamento, alguns sob observação, quer dizer, mostrando que quem conseguiu transplantar teve benefício. Tá? Então, a gente... E é uma discussão muito rica, porque se você está num cenário em que você não tem remissão completa estrita, né? E que você tem uma VGPR, você tem que mandar o doente para o transplante. Tá? Se você tiver uma remissão parcial, você tem que mandar o doente para o transplante. Tá certo? Eu acho que não tem opção. Não sobra opção. Lógico que a gente sempre tem que respeitar a vontade do doente, né? Mas eu acho que essa mensagem é uma mensagem muito importante, porque é muito difícil fazer medicina com todos esses arsenais que nós temos, mas sem perder o bom senso, né? Do que é melhor. E é quase um lugar comum, a individualização do tratamento. Acho que isso fica como, para mim, como a principal coisa, né? A gente saber que cada doente é um doente, é uma situação, é uma coisa que funciona para um, pode não funcionar para outro, né? Então, eram essas as minhas considerações. Eu acho que estamos chegando ao final. Queria agradecer a Thaís e pedir para ela concluir. Obrigada, professor. Acho que foi muito interessante tudo isso que foi pontuado. Lembrar só que esse estudo ele tenta trazer o DARA para a primeira linha, né, e consegue mostrar os bons resultados, mas que ele é na nossa realidade e que os estudos anteriores também mostraram isso, a efetividade dele em outras linhas, né, de tratamento para pacientes recidivados e refratários. Então é isso, obrigada, muito obrigada pelas considerações. Tá, então, uma boa semana para vocês, até quarta-feira. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, Thaís. De bom, parabéns.